Boa tarde, Visão Plural, edição do dia 27 de agosto de 2013, terça-feira, muito frio em São Paulo, horário de Brasília, 16 horas e 8 minutos. Bem, hoje nós vamos falar de empreendimento e inovação, na pessoa de um ex-médico, um médico que abandonou a medicina para inventar um sistema de trabalho que beneficia a população como um todo e que nenhuma editora brasileira pensou. Esse homem chama-se Fábio Bueno Neto e a empresa dele é 24/7. Vocês já viram aquela máquina que fica no metrô cheia de livros? Bem, é a invenção desse ex-médico, ou médico para a vida toda, que agora resolveu cuidar da cultura, da inteligência dos usuários do metrô. Então, com a palavra, o Fábio Bueno Neto para contar como surgiu essa invenção maravilhosa. Fábio, tudo bem? Tudo bom, Patrício. Quanto tempo você levou para inventar a 24/7? A 24/7 não levou. Foi um dia que eu vi e falei assim, deixa eu ver se esse domínio está livre. Aí eu criei o domínio, registrei o domínio para mim. E a atividade de livros, ela foi de um clarão, não foi assim uma coisa assim, não vou planejar, como é que eu faço. Eu estava trabalhando nas páginas amarelas num projeto de vender livro muito barato que eles desenvolveram lá. E não é muito fácil, porque você vai vender numa banca de jornal, ele está competindo com umas centenas ou milhares de itens lá. Você vai vender numa livraria um livro de R$1, que era o propósito na época, você não conseguia colocar numa vitrine de livraria, porque para dar a mesma rentabilidade de um livro de 30, eu ia ter que ocupar a vitrine inteira. E aí o custo de divulgação, o custo de distribuição era muito maior do que o custo de produção e outros custos. Então, um dia eu estava passando na frente, eu ficava quebrando a cabeça, como é que eu vendo? Um dia eu passei na frente de uma maquininha que vendia café, refrigerante, Coca-Cola, vendia um monte de coisa ali na Fiesp, eu falei, vai ser aqui. Do vai ser aqui até vender o primeiro livro levaram 2 anos e meio, porque eu achei que seria fácil, não, entra na internet, acha uma máquina de vender livro e pronto, bota aqui. Não existia máquina de vender livro? Não existia máquina de vender livro. Eu fui em feira no mundo inteiro, minha irmã, que mora na Austrália, estava indo para o Japão naquela época, falou assim, ó, vê lá que no Japão tem que ter. Não tinha, eu rodei a Europa, fui para os Estados Unidos e também não achei esse negócio de participar de feira com o livro debaixo do braço, aquelas coisas meio quixotescas, né? Mas e vivendo da medicina nessa época? Não, a medicina eu já tinha largado fazia muitos anos. Eu trabalhei 6 anos como médico. Que setor? Eu fazia cirurgia do aparelho digestivo, mas mesmo quando na faculdade, no segundo ano da faculdade, no fim do primeiro ano, eu resolvi, eu estava vagabundo demais, né? Porque você passa na faculdade, você acha que você não precisa fazer mais nada, né? Aí você toma a primeira DP na orelha, você começa a criar vergonha na cara. Aí meu pai falou, o que você quer? Falei, você precisa fazer alguma coisa, você está muito vagabundo nas férias. Eu falei assim, eu vou montar um boteco na praia. Eu falei, tudo bem, eu te financio. Meu pai sempre foi meu sócio, sempre bancou meus sonhos, enquanto pôde, né? Mas sempre foram coisas modestas. E eu montei um boteco na praia, que esse boteco cresceu, foi para a cidade, foi para Curitiba e acabou tendo 13 pontos de venda. Que boteco era esse? Hã? Que boteco era esse? A gente chamava Papa Fritas também, inicialmente. E depois, a oficina do cachorro-quente. A gente vendia um cachorro-quente todo personalizado, tinha 13 molhos diferentes, o nego botava quanto queria e vendia muito bem aquilo lá. Isso aqui em São Paulo? Não, em Curitiba. Curitiba. Isso. E aí também, naquela época, eu montei uma empresa de vender peça de trator, que era um negócio super legal, estavam saindo aqueles computadores pequenininhos, um amigo meu queria vender o computador, eu tinha ouvido falar que era bacana ter empresa de peça de trator, um primo meu tinha um negócio desse, falei, vou fazer. E aí eu montei a empresa sem estoque nenhum, só com informação, e a gente montava um programa de equivalência grande. Eu falei para esse meu amigo, olha, eu compro computador se você me der um programa de equivalência. Então tinha 5 peças que eram equivalentes e outras 5 equivalentes, quando batia uma com a outra aumentava para 10, então a gente comprava uma peça por 50, 60 reais, ou 50, 60 dinheiros da época, e vendia por 1.000, que era super barato, e era metade do preço de uma peça de 2.000, que era a peça original. Então a gente tinha... Não, você na verdade é um sonhador, é um criador, um inovador. E
quais foram? Você falou que 2 anos e meio para 24% está pronta. Isso. Primeira fase, criar a máquina. Pesquisar para ver se achava. Ver se achava. Depois você criou a máquina aqui no Brasil. Isso, eu peguei uma máquina pronta de salgadinho e fui fazendo as adaptações para poder vender livro. Uhum. E aí, quantas máquinas você instalou em metrô primeira vez? Uma. Uma só? Uma. Começou com no metrô Paraíso? Metrô... Não, foi no metrô... São Joaquim. São Joaquim? Foi no metrô Joaquim porque a logística era boa, porque estava do lado do depósito dos livros na página amarela, fazia a coleta dos livros para abastecer a pé. Hoje quantas máquinas existem? A gente tem 25 máquinas funcionando no metrô de São Paulo, tanto na linha amarela quanto na outra. Tem uma máquina no metrô do Rio que está parada, que lá vai reativar em algum tempo. Qual é o critério que você usa para preencher com livros? Que livros você coloca e você produz os livros, domínio público de autores? Como é que funciona? Tudo. Tem de tudo. É muito mais, a gente às vezes produz, que nem a gente fez agora uma coleção infantil de poemas infantis, que é o maior sucesso, do Flávio Colombini. Ele apareceu com um livro, não, quero editar esse livro, quer ver? A gente olhou e falou, pô, esse livro é legal, vamos fatiar. Então nós fizemos, porque ia ser caro para vender um só, aí nós dividimos em 12 fascículos e fizemos 120 mil de tiragem. A primeira tiragem do cara foi 120 mil livros. Então, o cara ficou louco. Ficou. E está vendendo muito bem. Professores pedem, psicólogos, pedagogos pedem, porque é um negócio muito dividido por faixas etárias. Qual é a receita editorial das suas máquinas? Olha, não tem. A gente... Tem, mas ele tem alguns princípios básicos. Não vai pornografia, não vai político partidário, e o doutrinário, a gente não pode dizer que os filósofos não sejam doutrinários, mas e violência pura. Então, vai de tudo. Vai culinária, informática, filosofia. Filosofia vende, você não faz ideia do que vende filosofia. Quando aparece Nietzsche, que nem está agora nas máquinas tem Nietzsche, puta, mas faz assim, Nietzsche, Platão, Diderot, Voltaire... Qual a tiragem média dos seus livros? Quando a gente faz para colocar na máquina, nunca é menor do que 10 mil. Porque senão a conta não fecha. Porque tem que ter muito volume. Mas a grande maioria, a gente faz um ou outro quando as pessoas, a editora não acredita, faz, tá meio assim. As editoras procuram você? Procuram. Agora estão procurando? Não, procuram. Desde o início? Desde o início. No início eu procuravam tanto, aí eu desisti, porque se a pessoa não se sensibilizasse com o que... Eu lembro que os 2 primeiros salões do livro, não, a Bienal. A primeira Bienal eu visitei todos, sem nenhuma exceção, todos os estandes. Na segunda também visitei todos. Na terceira eu visitei quase todos que eu participei. Na terceira não visitei todos os estandes, passando, dando cartãozinho, fala, quer e tal. Então as empresas que se sensibilizam com o negócio, entenderam que a gente não é inimigo, que é o maior amigo da editora e da livraria, porque tem gente que fala, pô, você vende super barato o teu livro, e o cara é contra você. Eu falo, não, porque qual é a coisa mais cara, rara, bela, fantástica que existe em qualquer empresa? É cliente. E a gente forma centenas de milhares de clientes. Estão formando leitores que não tem tempo, não tem recurso para ir à livraria. Pois é. Aí o cara, depois de um tempo, ele chega de peito estufado lá e fala assim, eu quero isso, que o meu gênero literário é esse. Claro. Qual é o seu best-seller? Arte da Guerra. Arte da Guerra? Arte da Guerra, Sun Tzu. E os autores que são os mais vendidos são o Sun Tzu, Nietzsche, Machado. Você já fez uma pesquisa do seu público leitor? Não. Porque todo o dinheiro que a gente tem, quando sobra algum, a gente investe em tecnologia, melhora do serviço e máquina. Nunca fizemos pesquisa. A pesquisa, nossa, a empresa inteira monitora, tudo é online lá. Eu sei quanto vendeu, se entrar no computador agora, eu sei quanto vendeu de cada título até agora, nesse momento. Em que estação de metrô? Se tem máquina parada, se está com problema de acendedor de célula, se tirou da tomada. Qual é a estrutura que você tem por baixo? A gente nós somos em 14 pessoas. 14 pessoas. Mas tudo online? Não, o pessoal eu enxergo a empresa inteira online. Tudo. É um negócio bacana de ver. E esses livros você roda fora do Brasil, claro? Tudo é brasileiro. Muito pouco do que a gente vende é feito pela gente. Quase tudo é de diversas editoras. Qual é a capacidade que você tem de renovar estoque? Na máquina, claro. A gente troca
se bobear, 3 a 4 títulos por dia. 3 a 4 títulos por dia? É uma renovação impressionante. Adriano, monitorado o tempo todo. O Adriano Santos, que é aqui de São Paulo, diz assim, você tem uma máquina de fazer dinheiro, hein? Ele está dizendo. Diga para ele se é verdade ou não. Olha, faz dinheiro, não faz, mas entra dinheiro lá, mas não é um negócio que dá... Até hoje, ela viveu muito bem, a empresa viveu muito bem até o final de 2009. No final de 2009 a gente tomou um tranco, passou 2 anos perdendo dinheiro. E agora, a gente quase fechou a empresa no final de 2011. Faltou nada para fechar a empresa, porque a gente tomou muito prejuízo de 2009 a 2011. E aí, quando estava, não tem mais nada para fazer, a gente vai continuar outras atividades, que a gente tem algumas outras atividades. Falei, bom, vou fazer uma coisa que eu queria fazer fazia muito tempo. Eu botei lá, pague quanto acha que vale. Fez assim, ó. E qual a média que o pessoal pagava? O custo médio antes disso, o valor médio de venda era R$ 4,95 ou R$ 4,97. Hoje é 2 e uma merreca. As pessoas pagam R$2. 2 e um pouquinho, menos de 10 centavos. 2 e menos de 10. Por que você consegue fazer esse milagre e as editoras não conseguem nas livrarias? Volume. Volume. O nosso volume, porque a gente recebe tudo no lugar, concentra e a gente é o distribuidor. A gente é o atacadista cuja rede de distribuição é nossa mesmo. Uhum. Então, a gente corta um pedaço da distribuição, do custo da distribuição, e a gente compra no volume. Acho que tem 2 ou 3, no máximo 3 empresas que compram o que a gente compra. A gente está vendendo esse mês 100 mil livros. 100 mil livros é uma coisa 100 mil grande. livros, esse best-seller que bota nos jornais é 3 mil, 4 mil, 5 mil. Quando dá 100 mil é um estouro, é um Paulo Coelho, alguma coisa assim. A gente está vendendo 100 mil livros esse mês. Eu acho que 40% é filosofia. Você não acredita que nos primeiros 2 anos da empresa... Qual a explicação que você tem do interesse filosófico da população? O interesse, eu acredito que seja o seguinte, as pessoas querem e não podem. E a gente faz poder e está no lugar certo. É acesso. É uma empresa de acesso à leitura. Você tem uma ideia das coisas esquisitas que tem e o outro autor é Arthur Conan Doyle. É o Sherlock Holmes. A gente sempre vendeu muito Sherlock Holmes. E... os primeiros 2 anos da empresa, o que mais vendeu foi um dicionário de matemática, que é uma coisa inacreditável. Mas as pessoas gostam de filosofia. É você mesmo que escolhe os livros? Eu escolhi até um ano e pouco atrás, a Dona Tereza, que trabalhava lá comigo, e o resto do pessoal que trabalha lá. E hoje tem uma pessoa que ele tem mestrado em pedagogia no Unicamp, doutorado em história, professor de cursinho há 30 anos, foi militar, foi piloto tudo de navio, mas ele está dando muita conta do negócio. Então ele seleciona os livros. É chamado o coordenador editorial. Ele faz parte da administração da empresa, para valer. Ele é mais um selecionador do que faz, das compras, e faz grande parte da parte administrativa da empresa. Toca lá o que dá espaço para fazer... para eu voar um pouquinho, porque se eu não vou, se eu não crio coisas novas, eu fico agoniado. Você sente angústia por não criar coisas novas? Sinto. Muita. Se eu não estiver fazendo nada à noite, eu fico... Para mim, uma grande diversão é inventar alguma coisa nova. E qual a novidade que você inventou? Uma das grandes foi esse negócio do método de pagamento que a gente fez. Outra que não é minha, mas eu aperfeiçoo muito as coisas que chegam às mãos? Que chegam às mãos. Eu inventei um negócio super legal esses tempos. Eu sempre digo que é a coisa mais legal que eu fiz depois dos meus filhos. Que Você tem quantos filhos? Tenho 2. 2? Nenhum deles está ligado a essa área? Eles me ajudam de vez em quando. O menino está fazendo faculdade de administração e ela tá viajando, fazendo curso de inglês fora, para ajeitar o inglês para valer, porque precisa ter, né? Não adianta você querer viver sem o inglês bem preparado. Mas você disse que você é um inquieto natural. E essa inquietação você está distribuindo para algumas entidades e para algumas universidades. Você está no Sebrae? Eu sou membro do Conselho Deliberativo do Sebrae, eu sou diretor da ANPEI, que é uma entidade de inovação, 30 anos de idade, não é um negócio que nasceu agora. As empresas que tem lá faturam 700 bilhões de reais por ano.
Então eu sou, vamos chamar não caçula, mas a menor empresa da diretoria. A menor empresa que vai lá. Eu já fui presidente do PNBE, a gente é membro do Ethos, do Vivo Centro, da empresa amiga da Criança, e a gente participa informalmente de um monte de entidades de empreendedorismo e de inovação, apoio à cidadania, essas coisas. E eu vivo fazendo palestra por aí em universidade. Qual é o tema de palestras que o pessoal quer ouvir? Sempre empreendedorismo, inovação, às vezes marketing, às vezes responsabilidade social. A 24/7 já recebeu o maior prêmio de responsabilidade social do país na frente dos gigantes. Era coisa assim, a hora que mandaram e-mail, eu engoli seco assim, nossa! Logo eu! Nossa, falei, porque tinha concorrendo a categoria micro e pequena empresa. A gente ganhou o prêmio, o grande prêmio, que era quem se destacava em relação fornecedor-cliente, relação de trabalho, governança, era um monte de coisa e a gente bateu. Pega o que você tem uma área de estoque muito grande, não tem? Não é tão grande não, gira muito depressa. Gira 3 vezes por semana, aliás. 3 vezes por semana? 3 vezes por semana. Há um dia determinado que o pessoal compra mais livros? Quinta e sexta. Sexta-feira? A gente monitora tudo, a gente sabe qual é o dia da semana, qual é a hora que mais vende. Qual é a hora que mais vende? Entre 7 e 8 e entre 1 e 2 da tarde. Qual é o público-alvo que compra livro no metrô? Eu não sei. A gente usa muito a lei do cão. A gente tem modelos estatísticos fantásticos lá, mas a gente usa mais a lei do cachorro. O cachorro não fica onde não tem comida. Quando está tudo meio embolado, fala assim, não vendeu, tem 2 dias, arranca fora e não tem conversa. A gente não pode ter dó do tipo, o livro é muito bom. A gente às vezes faz uma resenha, coloca, o Malcolm faz uma resenha, coloca, ou às vezes vira. A gente vende o livro pela contracapa, porque a capa às vezes não significa nada, então a gente vende pela contracapa. Você disse que está inovando novamente. Qual é a tua nova inovação? Eu fiz um negócio chamado Aprendi com Meu Pai. Nós pegamos um livro que existia de papel, bonitinho, e ele virou, e digitalizamos o livro, e você pega o livro e escreve a tua historinha. Então, bem todo estruturado, entra no site, escreve conta o seu nome, o nome do seu pai, a história que você viveu com ele, quem é seu pai a seus olhos e quem é você. Quem é você é 160 caracteres só. Você monta esse negócio, paga e você aperta o botão, manda para a gráfica. É feito em gráfica digital, com uma qualidade fantástica, e a pessoa recebe o livro dela em casa, com o nome dela na capa. A história dela vem no meio das outras todas, em ordem alfabética, e também a história lá no finzinho, quem são os autores e quem é a pessoa. Só que é um negócio absurdamente comovente e você usa super tecnologia de internet, de edição, de impressão e vira uma explosão de emoção esse negócio. Porque você... Na veia da emoção. É na veia, mas ela entra assim, ó, tchum. Porque você imagina o pai recebendo um livro com o nome do filho na capa. Aí ele vai ver e fala, ué, que é isso? Aí vê o capítulo. Aí vê uma história que normalmente quando era de criança... Que o pai não lembrava mais, o pai não lembrava, o filho registrou e... aquela... Olha, é de chorar. O que eu já chorei lendo as histórias que as pessoas às vezes pedem para revisar, é uma coisa assim, tem coisa que você não acredita o quanto a pessoa passou, o que fez. É um livro super conciliador, tá? Vários pais que não falavam com os filhos há muito tempo. Mas isso fica na máquina, não? Não, isso é caro esse livro. A gente vende mais barato e vende mais caro também. Esses são exemplares particulares de tiragem? Uma só? Só uma. É aquele livro para aquela pessoa. Tem um colchão de 54 histórias e só muda a história da pessoa. Então, às vezes faz 3 ou 4 e a hora que você entrega isso, todo mundo chora. E todos os pais dizem, o melhor presente que eu ganhei na vida, e todas as mães dizem a mesma coisa. E qual é o nome do projeto? Aprendi com meu pai. Aprendi com meu pai. Chama www.aprendicomeupai.com.br. E você teve essa ideia como? Viu em algum lugar? Não, eu estava conversando com o autor. O autor tinha feito um livro, tinha organizado um livro chamado Somos Todos Vendedores. E eu fui agraciado com 2 histórias minhas nesse livro. Uma de uma moedinha de 1 centavo que eu colocava em todos os livros, botei preço qualquer coisa, .99, e botava a moedinha grudada no livro. E os caras olhavam assim, pô, os caras dão troco mesmo.
E outra é uma história desse negócio de vender cachorro-quente. Antes da cachorro-quente era batatinha frita. Eu aprendi como era escalabilidade e sempre fazer as coisas para dar certo. Naquela época, acho que tinha 19 anos. Aumentou 25 vezes a venda num dia do negócio. E foi engraçado, como o mercado não sabia o tamanho, eu cortei o tamanho do saco para ficar até o tamanho de um pacotinho de batata de McDonald's. Então eu botei 5 vezes a quantidade de fritadeiras, dividi para 1/5 do tamanho do saco, ficou uma porção generosa e decente, e multiplicou por 25 a entrega. Deixa eu dar um Desculpa. chute. Não, deixa eu dar um chute. Você é o tipo de empresário que anda na rua. Ando, eu não tenho carro. Que anda na rua, observa as pessoas, observa tudo para poder tirar algo prático e funcional do dia a dia que você vê. Normalmente sim. Sem o que você não conseguiria ser um inovador. Às vezes não, às vezes você sonha com alguma coisa e fala, isso não existe, mas você tem que ter, de fato, você tem que ter contato com as pessoas e ver as necessidades para poder, eu sempre olho alguma coisa, olha, tem uma oportunidade aqui, dá para fazer alguma coisa nesse segmento. Olha, são 16 horas e 29 minutos, eu vou fazer um pequeno intervalo para, no retorno, ele contar qual é outra maravilha que ele anda criando. Ele me mostrou aqui, não quer dizer que ele já esgotou, trata-se de um inventor do dia a dia, um homem que vai pelo feeling e que sabe das coisas. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo no Visão Plural de hoje e na volta o Fábio Bueno Neto vai contar qual é a sua próxima invenção. Voltamos já com Visão Plural. Nós acreditamos que a educação é de verdade a única e possível ferramenta para construir uma sociedade melhor. Os Prêmios Santander Universidades, eles foram criados em 2005 para valorizar as ideias criativas de dentro das universidades. Considerado já por toda a academia como um dos principais prêmios de reconhecimento ao talento do universitário, do professor, do pesquisador brasileiro. Nós temos 4 grandes premiações, que são empreendedorismo. O Prêmio Santander tem ajudado não só com o financiamento dos vencedores, mas especialmente com a capacitação de milhares de empreendedores universitários brasileiros. O meu projeto se tornou um produto de sucesso exportado para o mundo inteiro. A premiação de ciência e inovação. Esse é o ponto principal, de focar uma ciência de boa qualidade com a inovação. Temos o prêmio de Universidade Solidária, que valoriza os melhores projetos de renda sustentável para populações de baixa renda. E, por fim, o Guia do Estudante, que é um projeto de reconhecimento à gestão da universidade. E esse ano a gente tem uma novidade importante, que nós vamos dobrar o valor dos Prêmios Santander de 1 para 2 milhões de reais, além das bolsas presenciais na Babson College. Ganhar esse prêmio, principalmente o curso na Babson College, me abriu muitas portas. Para estimular as inscrições, nós fazemos um planejamento atrelado a tipo de materiais que a gente quer fazer chegar nas universidades. Recebemos um kit e uma carta convite e também um folder com a explicação sobre os prêmios. Os nossos parceiros são absolutamente fundamentais e estratégicos na condução e na credibilidade que o prêmio conquistou ao longo de todos esses anos. Eles que fazem todo o julgamento de todos os projetos que são inscritos. Esses prêmios têm uma importância fundamental para motivar a nossa comunidade científica a apresentar projetos tendo um foco que é o desenvolvimento. Incentivando novas pessoas de talento a crescerem, a empreenderem. Poder, de fato, fazer parte da transformação do Brasil, na medida que a gente possa apoiar os grandes projetos do país e os grandes projetos das universidades brasileiras.
Plural, a edição de hoje, 27 de agosto de 2013, está conversando com um empreendedor, criador da empresa 24/7, Fábio Bueno Neto, que abandonou a medicina porque era um homem muito inquieto, a medicina é uma coisa muito parada para sua inquietação. Então, desde jovem, ele fez coisas que todo mundo duvida. E o empreendimento mais exitoso dele é aquelas máquinas que vendem livro nos metrôs de São Paulo. São 25 máquinas que proporcionam leitura a um público que talvez não tenha tempo de ir até a livraria e que talvez não tenha condições econômicas para ter acesso aos livros carésimos que são nas livrarias. Bem, você me falou no bloco anterior que filosofia é o tema que mais vende. A filosofia você considera que é para a pessoa entender a vida ou é para a pessoa poder refletir um pouco sobre o que está acontecendo à sua volta? Eu acho que as duas coisas. Não dá para separar uma da outra. Mas é algo que a pessoa começa a ver, lê, pensa. Grande parte das pessoas, é uma coisa engraçada, assim, não consegue pronunciar grande parte dos nomes dos autores, mas ela sabe do que se trata. Então, falar, o Nietzsche a gente escuta Nietzsche, sabe lá Deus o quê. Mas é uma coisa que é básico para a vida. Para qualquer coisa que você faz, você tem que ler um tanto de filosofia. Tem uma obra que você, desde que começou, a empresa tem quantos anos? Tem 10 anos e pouco de operação. 10 anos de operação. Nesses 10 anos tem alguma obra que continua até hoje vendendo? Ou disponível? Tem, o que é? A Arte da Guerra, do Sun Tzu, quando tem a gente vende. A gente vai fazer uma edição gigante agora da Arte da Guerra. Dos livros do Nietzsche, quando aparece Sherlock Holmes, a gente bota e sai tudo. Uma que é uma pena que não vende mais, que é um dicionário de matemática, que foi o livro que mais vendeu durante os primeiros 2 anos da empresa. E aos clássicos, Machado vende, clássicos da literatura brasileira, como o livro de Azevedo, como Manuel Bandeira vende, mas não é tanto. Livro de poesia, se você não escrever poesia, não vai vender. Às vezes você precisa etiquetar. Tem que etiquetar. A gente vendeu um seriado espírita chamado Luar Peregrino, que estava lá encalhado na editora. E não ia, a gente botou a etiquetinha assim, seriado espírita. Explodiu de vender um super livro, aí ele vendeu muito e fez um livrão de todos os fascículos. Aqui você é um homem de marketing ou não? Olha, eu não tenho informação nenhuma, mas eu acho que sim, porque como é que diz que vender, uma das coisas que eu sempre digo, vender bem é você criar um produto tão bom que as pessoas vêm atrás. Não funciona sempre, mas quando você tiver uma exposição grande, dá certo. Você teve muita dificuldade de implantar sua máquina no metrô, quer dizer, fazer com que a administração do metrô aceitasse esse tipo? Teve porque exigiu, não porque a administração do metrô não quisesse, mas porque tinha um contrato com uma empresa que dava margem a uma encrenca judicial do metrô com a gente. Então, foram 2 anos de toda semana ir lá e batia na porta do metrô. Os caras já me conheciam. Puta, lá vem o cara do livro de novo, né? A persistência foi... Era livro também que o outro vendia? Não. O outro tinha um contrato de ocupação de espaço. Mas, olha, ele é um terceiro que vendia os espaços, então ficava uma zona de lusco-fusco. Então, quando saiu o negócio, o pessoal ligou, falou, nossa, que bom, né? Eu contei para uns amigos meus, falei, puta, já tinha esquecido desse projeto, porque eu achava que isso nunca iria acontecer. E a implantação da primeira máquina foi um negócio bastante legal e frustrante ao mesmo tempo. Porque foi aquela preparação e tal, e faz aquela adaptação. Saiu então a adaptação, o pessoal foi lá, inspecionou a máquina. Eu lembro que eu coloquei eu não sei que dia, foi dia 29 de abril, 29 de março de 2003. Prepara a máquina, 10 horas da noite chegou a máquina, liguei a tomada, não funcionou. Falei, putz, grilo, preparei tanto, arrumei tanto, não funcionou. E eu passei a noite inteirinha fazendo gambiarra. Tinha todos os tipos de clipe, todos os tipos de fitas, crepe, calço, cunha, isopor, tudo. Era o próprio Frankenstein a máquina lá. Tinha de tudo, e aí às 5 e pouco da manhã funcionou. Falei, bom, agora vamos lá. 2 anos e meio trabalhando num projeto desse. E eu fiquei do lado da máquina, igual o menino de feira de ciências, né? Muita gente parava, olha que bacana, aquele negócio todo, só que não vendia.
E a molecada tinha cursinhos, escola, hospital, tudo ali, fazia corredor polonês, não, vai lá, compra, mas ninguém comprou. Nem comprou um livro. Foi assim, eu pensando, pô, peraí, investi uma puta grana, passei 2 anos e meio para fazer esse negócio e nada de vender, e passou o dia inteiro, muita gente perguntando, dando os parabéns e nada de comprar. Deu 4 e pouco da tarde, eu comecei a bater a mão no bolso, falei, vou dar dinheiro para alguém comprar, para eu ver, pelo menos, né, que eu estou trabalhando nisso há muito tempo, vou dar uma, quem sabe eu enxergue a pessoa comprando, tem uma luz, ou pelo menos tem a satisfação de alguém. Ou uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra, anos. Aí deu às 5 e pouco da tarde, vendeu o primeiro livro, foi a hora que o pessoal que tinha renda começou a sair do trabalho, e comprou, e foi cresceu. Você já tentou botar livro um pouco mais caro? Já. A gente hoje está com uma máquina, a gente andou colocando livro até R$20, fez um lançamento do livro do Paulo Coelho, que vendeu bem. A gente vendia 1/3 do que o Submarino vendia, com uma estrutura de 4 pessoas naquela época. E a gente está hoje com uma máquina de R$10, que vai acabar com ela, porque não está andando direito. Tem uma máquina de R$5 que andou. Esse negócio de pague quanto acha que vale começou em 13 de dezembro de 2011, que foi uma virada que está mantendo a empresa viva. Vai acontecer agora, porque a gente está implantando um negócio de venda com cartão de crédito. O dia que homologar... Você não tem cartão de crédito? Não, porque esse sistema que a gente tem de telemetria, que sabe tudo, que a gente distribui para o Brasil todo, é um sistema para você enxergar a tua vending machine, você não leva mais produto que tem que levar, sabe quanto tem de dinheiro, sabe tudo. É uma coisa assim de... Você não tem, fora de São Paulo, não tem outro lugar que venda as suas máquinas estejam... Funcionando com livros? Não, mas tem com esse sistema de gestão que a gente distribui. É a saída da idade da pedra e ir para os Jetsons. A diferença tecnológica, assim... Então você com essa diferença vai poder vender com cartão de crédito? É quando homologar. A gente está na briga para homologar. É um negócio que não é fácil. A gente está... Eu sou muito insistente, persistente. Vai te encarecer o produto? Não. Vai baratear, porque a gestão de dinheiro é cara também. Gerir dinheiro é um negócio muito caro, muito complicado e muito chato de fazer. O cartão de crédito... A máquina, o dinheiro que entra na máquina fica na máquina? Fica na máquina e ele é recolhido em horários, tem um esquema de segurança todo para fazer isso daí. E é tudo bacaninha essa parte. Tudo bacaninha? Tudo bacaninha. Não há dúvida nenhuma. Não. Eu falei no final do bloco anterior que você tinha uma nova inovação que você estava envolvido. Uma nova inovação pleonagem. Um novo brinquedo que ele inventou. Ou inventou ou está participando. Qual é o brinquedo? Eu conheci há uns 2 anos um rapaz numa feira chamada FutureCon. Ele tinha ganho o prêmio de inovação da Febraban e o nome dele é Daniel. O sobrenome não consigo sequer pronunciar. É um sobrenome armênio. É muito mais difícil de falar do que Schwarzenegger. E ele inventou um negócio de chat, de inteligência artificial, que você entrava falando no chat, passava por e-mail, passava para rede social e andava muito bem. E eu sempre fui, vamos, porque é bacana você incentivar as pessoas, as empresas que inventam alguma coisa que quebra paradigma e muda para sempre alguma coisa. Esse é o teu perfil, romper paradigmas. É uma coisa que a gente faz. Seu pai também fazia. Meu pai é impossível. Eu tenho esse cacuete, ele tinha esse cacuete. O que teu pai inventou? Meu pai não tinha sossego com nada, né? Até hoje ele não tem sossego com nada. E qual era a origem profissional dele? O meu pai, a origem dele começa da onde ele nasceu. Ele nasceu na ilha de Santa Helena, que fica entre o Brasil e a África. Pô. Meu avô com 18 anos foi fazer uma expedição com a National Geographic, que aparece no livro número 1 da National Geographic, que é uma expedição de ciências naturais. Então eles estavam marcando e coletando espécies, mais marcando espécies entre Brasil, África e ilhas no meio do Brasil e África. Meu avô viu essa oportunidade, tinha 18 anos, precisava ser exímio atirador, que isso ele era, tanto de estilingue como de espingarda, e taxidermista, que isso ele não era, mas ele fez um cursinho, que na minha época chamava cursinho Valita, você aprendia a cozinhar com cursinho Valita. É ótimo. E se meteu na expedição, casou com a minha avó,
Ele não falava inglês, ela não falava português. Uma semana depois que casaram, se separaram, porque a expedição continuou antes da hora. E daí nasceram 9 filhos e é uma história bonita contada num dos nossos best-sellers. 55 mil cópias vendidas desse livro, Quando o Amor Transforma. Este ano está esgotado, a gente vai fazer uma outra edição. Que beleza. A gente começou a vender esse livro de brincadeira e fez edições. Mas aí, o seu pai, só assim, lembra algumas... desculpa. Você foi pro avô. Fui pro avô. Meu avô transportava lagosta em navio de casco furado lá de Santa Helena para a Argentina. Navio furado mesmo, lagosta viva, saía de lá e até Santa Helena e outras coisas. Meu avô sempre, meu pai teve companhia de aviação, teve cinema, teve, que mais? Ele foi referência nacional em armazenamento de trigo, de milho. Ele inventou um método lá de guardar, porque não tinha silo naquela época, tinha safra, não tinha silo, então ele criou forma de expurgar, de fumigar, de matar bicho, né? Matar pragas. E ele, nesse negócio que a gente teve de batata frita e cachorro quente, ele revolucionou tudo que existia nesse negócio, né? Da mesma forma que eu andava, ele me ajudava sempre, ele sempre foi meu conselheiro. Pai, estou pensando em fazer tal coisa. E ele sempre deu os pitacos dele. Vai por aqui, não vai por ali? Eu já criei empresa de transporte terrestre, dei suporte para criar companhia aérea no Amazonas, fazia charter, operava barco de altíssima velocidade no Rio Amazonas. Eu já fiz muita coisa, muita coisa. Como é que você chegou à medicina? Isso eu queria entender. Eu, quando fui fazer vestibular, eu estava fazendo vestibular para engenharia, que eu prestei aqui para a USP, e fiz para medicina. E aí fiz um terceiro também, que foi para o ITA. Mas o ITA estava indo muito bem, aí chegou na prova de desenho, eu não consegui entender sequer os enunciados da prova, né? E é muito difícil a parte de desenho do ITA. E eu achei, no resto, com o resto eu me garanto. Não me garantiu. A prova de desenho do ITA, eu acho que eu tirei 0. E eu decidi fazer medicina. Eu passei na engenharia, passei para medicina, decidi fazer medicina e não me arrependo nada, porque todo mundo fala, você largou a medicina, uma profissão assim, assado. Eu falei, mas hoje eu sou muito mais médico que qualquer um que eu conheço, porque... Você clinicou quantos anos? Ou não clinicou? 6 anos. 6 anos? Em São Paulo? Não, em Curitiba. E depois eu montei uma operadora de turismo em Manaus. Eu passar 10 dias, passei 11 anos lá. Em Manaus? Em Manaus. Eu sou filho amazonense. É mesmo? Morei em Manaus, terra boa. Pequeno. Terra boa. Mas voltando, é o rapaz, o Daniel, não é? Daniel que inventou, ele é um inovador na área tecnológica. Isso. E você incentivou para um projeto que você vai mostrar agora. Vou mostrar um exemplo do que ele faz. Ele chegou a um robô, uma virtualização de voz, que é um negócio impressionante. Vou colocar um exemplozinho de 1 minutinho só, que é um exemplo de cobrança aqui, está gravado aqui. Peraí. Só um pouquinho. Não tem pressa. Aqui nós estamos... eu vou mostrar, isso aqui é gravado em tempo real. A gente tem é porque eu tanto incentivei que eu acabei distribuindo o produto. Ele falou, você quer distribuir esse produto? Quero. Então eu estou montando lá na França, na Itália, em Portugal, na Espanha e nos Estados Unidos essa operação para distribuir, porque é um negócio tão revolucionário que a gente está acostumado a ligar para ligar o cartão de crédito, perdeu o cartão, digamos você perdeu, não sei o que, tarará, isso aqui não tem esse negócio. O sistema já vai, dá na lata, vai direto. Fala, o que você precisa? Em vez de dizer que para isso, aquilo, aquele, eu falo, o que é que você precisa? Boa tarde, bom dia, o que é que você precisa? Eu vou mostrar aqui um que é de uma cobrança. Há outros modelos? Tem um outro que é que é muito legal, de um atendimento num guincho. O cara bateu o carro... Você tem aí também? Tem. Então vamos mostrar os dois, que eu acho que vale a pena. Bem, são 16 horas e 47 minutos. O Fábio Bueno Neto, empresário e criador da empresa 24x7, aquela empresa que você vê naquelas máquinas que tem livros para vender nos 25 estações de metrô de São Paulo. Vamos lá. Antes de mostrar isso daí, só quero contar mais daquele negócio do aprendi com meu pai. Muito importante. As mães reclamavam, falavam assim, eu que crio e ele que ganha o livro. A gente fez o da mãe. E agora a gente fez um do Corinthians, para o cara contar a sua história de amor pelo Corinthians. Putz!
É muito Já saiu, não? legal. Não, a gente tá terminando de escrever. Isso é muito bom. É muito legal, porque as pessoas contam com uma emoção. Não, a gente isso- escolheu o Corinthians porque tem torcida grande, e o pessoal do Corinthians adorou. O marketing do Corinthians é um negócio assim, fortíssimo, né? Não, vai dar Palmeiras, fez 99 anos ontem, Pois é. vai dar Santos. Pois é, Pô. vai ser legal, mas é muita emoção aquele negócio. O Não, cara- você mexe com o emocional das pessoas. Na verdade, eu Muito. acho que tudo que você faz mexe com o emocional. É. E o emocional E mexe- acaba se... Mexe com o emocional e mexe com a qualidade de vida da pessoa. É muito transformador. Que nem esse negócio do pessoal reclama, você largou a medicina. Nada é... Mais prazeroso do que você está fazendo. Não, e existe nenhum fator de diminuição da mortalidade infantil tão forte quanto a alfabetização funcional. Longe de qualquer outra coisa. Então, se você deu cultura para o povo, você mexeu na nação. Se não fizer isso, não adianta. Você pode fazer o que quiser, você não vai fazer uma transformação grande. Então, é nisso que você mexe na saúde, na educação, na produtividade, Não. na Você tudo. mexe no ser humano como um Mexe no todo. ser humano, que é uma coisa muito gostosa, que é... Vamos lá. E esse aqui é o atendimento virtualizado ligando para uma pessoa. É uma cobrança. Alô? Por gentileza, gostaria de falar com o senhor Ricardo. Olha, o que você quer falar com ele? O assunto eu só posso discutir com ele. Ele se encontra? Mas quem que quer falar com ele? Meu nome é Cláudia. O senhor Ricardo está? E qual seria o assunto antes de eu passar? O assunto eu só posso discutir com ele. Ele se encontra? Sim, sou eu. Aqui quem fala é a Cláudia, do Banco Ixia. Verificamos que o senhor tem um débito em aberto conosco, no valor de R$800, referente ao financiamento de um Renault Clio. O senhor deseja quitar este débito? Eu quero, só que eu tô sem dinheiro, né? Posso dividir em 2 vezes sem juros, ou aplicar um desconto de 10% à vista. O que o senhor prefere? Olha, dependendo de pra quando for o boleto, eu prefiro em 2 vezes. Para que dia o senhor prefere o vencimento do boleto? Olha, eu recebo segunda que vem, então pode ser na terça que vem. O vencimento será para o dia 30 de julho. Por favor, informe o e-mail para envio do boleto. Olha, meu e-mail é ricardo.almeida@gmail.com. Ok, enviarei o boleto por e-mail ainda hoje. Muito obrigada por sua atenção. É um negócio... Quer dizer, isso aí substitui o call center de maneira... O que acontece de fato é que você realmente vai tirar um tanto da parte de produção, mas você vai botar um outro pessoal para melhorar a qualidade do serviço. Então, falar, vai tirar emprego. Eu acredito que um tanto vai, mas o atendimento vai melhorar, porque o que acontece? Você pode realocar aquilo lá para a empresa crescer, treina em outras coisas, e o atendente, que é supervisor hoje, ele vai ser o atendente do abacaxi. Isso não vai substituir a pessoa, vai substituir 60%. Você vai ter gente qualificada para enfrentar o abacaxi. Pro abacaxi. O que é bem diferente. Vamos mostrar o outro, que nosso tempo está ficando pequeno. Só um pouquinho. São 16 horas e 51 minutos. Nós estamos conversando com o Fábio Bueno Neto, empresário e criador de empresas. Uma delas, a 24/7. Uma delas só. Esse aqui, que vai estar mostrando agora, a gente colocou com o nome de Porto Seguro, porque não é da Porto Seguro, mas a gente colocou... Acabou a bateria. Não faz mal, não deu. Bom, Bem, mas olha, é um atendimento que o cara liga para pedir o guincho, ele negocia onde é que vai colocar, em que estação, onde o cara está, manda o guincho, negocia a entrada, a oficina, esse tipo de coisa, e vai atendendo, marca para dar agenda, data, esse tipo de coisa. Bem, Fábio, você não vai escapar de dar a sua diretriz. Aonde, quem quiser falar com um maluco, beleza, do Fábio Bueno Neto, como é que acha? O e-mail é Fábio, arroba 24 em número, tá? 24 vezes 7.com.br. Isso, 24x7.com.br. Bem, você aceita convite para palestra também? Eu faço bastante. É gostoso, porque a gente consegue, às vezes, incentivar a pessoa a empreender, a sair do... Você aceita também no teu e-mail as sugestões de livros para colocar na máquina? Nesse caso, é por e-mail 24x7@24x7.com.br. Então, sugestões de livros que vocês querem ver para comprar
no 24x7. Vamos lá, diga agora. 24x7@24x7.com.br. Repete lentamente para anotar. Em número, tá? É 24x7@24x7.com.br. Bem, o Visão Plural de hoje teve o prazer de conversar com o Fábio Bueno Neto, que nos deu uma aula de inovação, uma aula de cidadania, uma aula de como manter a inquietação a serviço da cidadania, a serviço do progresso e da cultura. Se você não conhece ainda os livros que ele tem lá na sua máquina, em qualquer estação do metrô, daquelas que tem a máquina com livro, você vai lá, aperta, paga pouquinho e leva, principalmente livros de filosofia, que segundo o Fábio são os mais vendidos, ou a arte da guerra do chinês, que todo mundo que precisa pensar na vida deve saber. Tanto a filosofia quanto esse livro são livros que são filósofos. São livros de filósofos. São de filósofos. Então, o caminho da mudança de vida está nas máquinas 24x7, 25 estações de metrô. Bem, Visão Plural fica por aqui. Voltamos na terça-feira que vem com uma outra entrevista. Vem aí Ao TV Mulher. Muito obrigado e até lá.